beleza? Hoje eu quero fazer a segunda e última parte dos vídeos sobre madeira, trazendo umas coisas práticas, dicas que vão ajudar vocês no trabalho de vocês. E a dica maior que eu posso dar é: quem está interessado em luteria, compre o máximo de madeira que você pode encontrar na sua cidade, nas madeireiras, madeira natural, mogno, cedro, embuia, pau-marfim, porque essas coisas todas estão cada vez mais difíceis de encontrar e sem a madeira a gente não consegue fazer nada. Então, antes de aprender qualquer coisa, comprar ferramenta, comprar livro, método, qualquer coisa, compre madeira, falou? Vamos lá então para a parte prática. Abraço. Quando a madeira sai da floresta e eles cortam o tronco com a motosserra, eles limpam os galhos e levam aquele tronco limpo. E se você olhar na ponta do tronco, você vai ver aquele desenho dos anéis anuais que a gente já está acostumado a ver no outro vídeo. Isso aqui seria a ponta de um tronco na madeireira. Então o que acontece na madeireira? Eles botam numa serra de fita, uma máquina, que vai cortar esse tronco em tábuas nesse sentido, sem se preocupar em nada com que tipo de madeira está saindo. Eles querem aproveitar o máximo do tronco. Então é assim que é cortado. E cada peça dessa é uma tábua. Como vocês podem ver, cada tábua dessa, os anéis anuais aparecem em relação à superfície das tábuas de uma maneira diferente. Então você tem esse caso aqui, por exemplo, vamos dizer esse caso aqui, e por que não esse caso aqui, vamos dizer, certo? Vamos pegar cada uma dessas e vamos observar mais de perto. O primeiro caso é o corte tangencial. É quando a superfície da tábua está tangenciando a circunferência dos anéis anuais. E esse é um corte muito comum na madeireira. O problema dele é que é um corte bastante instável. Geralmente, o que acontece com esse tipo de corte, depois que ele seca, é assumir uma conformação assim. Então, depois que ele seca, esses anéis anuais vão fazer isso aqui, e depois que ele tanto vai reduzir de dimensão, como ele vai geralmente empenar. Esse é o corte tangencial. Esse aqui já seria o exemplo do corte radial. Na verdade, esse miolo aqui não está no corte radial, mas é assim que a gente vai encontrar as madeiras radiais na madeireira. Porque a gente precisaria mesmo aproveitar são essas partes aqui. E o corte radial, o interessante dele é que quando você tem essa peça com um corte assim, você tem as fibras 90 graus com a superfície da madeira, da peça. E isso aqui é interessante porque quando essa madeira secar, ela não vai mudar essencialmente, ela só vai reduzir um pouco em todas as dimensões do que ela era, mas ela basicamente vai manter o seu formato. Essa é a madeira ideal para a gente trabalhar. Vai ser muito comum a gente encontrar cortes intermediários entre o radial 90 graus, que é o nosso corte ideal, né? E 45 graus, que é quando você tem um radial já meio alterado, mas ainda não muito prejudicado pela inclinação da grama, né? Muito comum encontrar esse tipo de corte aqui com 45 graus, porque realmente o radial
90 graus perfeito é muito difícil de se encontrar, mas é aproveitável ainda o radial ou o corte até 45 graus. Quando a gente compra um pedaço de madeira, geralmente ele vai estar assim, vindo da madeireira. Você pode ver que isso aqui é a superfície que a serra deixou na madeira. Mas o que a gente pode fazer é dar uma limpada nisso aí. Essa madeira, colocar no torno e vamos com uma lâmina bem afiada limpar o melhor que a gente puder essa superfície. Ou então, uma lâmina bem afiada. Muito bem. Depois de limpa, a gente já pode ver bem melhor a grã da madeira. Tá vendo aqui os anéis anuais se apresentando bem diferente da superfície que a gente tinha com a marca da serra. Vamos aproveitar a nossa madeira. Vocês estão vendo aqui a direção dos anéis anuais. Então quer dizer que nessa superfície aqui a gente tem o radial. Então vamos aproveitar para tentar rachar isso aqui Para poder revelar a fibra. 90 graus. Como vocês podem ver, nem sempre a superfície da fibra acompanha a superfície da madeira. Pode ver que aqui essa superfície é a superfície serrada da madeira e essa é a superfície rachada da madeira. Você pode ver que tem uma angulação entre as duas. Vamos ver esse pedaço aqui, por exemplo. Vocês podem ver aqui a superfície radial, né? Essa face aqui seria a face radial. Você pode ver onde está terminando os anéis anuais aí, né? Vamos tentar rachar esse pedacinho. Aí vocês podem ver. Nem sempre a superfície da fibra acompanha a superfície da tábua. Tá vendo? Você pode até ver pela lateral aqui, as marcas estão acompanhando a superfície da fibra da madeira. E outra coisa interessante que você pode ver aqui são os raios medulares que dá esse brilho na madeira. A madeira ideal para se usar seria a madeira radial, ou seja, a face radial é a face maior e os anéis anuais vão estar 90 graus com a superfície, e de preferência você usar a face que foi rachada na direção da fibra, porque quando você tem a face rachada na direção da fibra, você pega as fibras inteiras ao longo da madeira e dá muito mais força para essa peça. Mas é muito difícil a gente achar madeira perfeita, seca
naturalmente mais de 10 anos, radial e com a fibra correndo paralela à face da madeira. Então a gente tem que usar muitas vezes madeiras que têm menos qualidade do que essa, certo? Porque é o que está disponível no mercado. A tábua radial, ela é mais estável, ou seja, ela se mexe menos com as condições de umidade. Ela é mais resistente, assim, ao longo de uma tábua você vai ter mais resistência mecânica. Ela é mais forte por causa da disposição dos anéis anuais, que isso aqui vai formar como se fossem pequenas vigas, e eu vou mostrar a vocês porquê, certo? Ela deforma menos na secagem, ou seja, ela não vai ter a tendência de entortar nem para um lado nem para o outro, nem empenar. E qual radial é mais forte? É bem fácil de demonstrar. Quando você tem essas linhas dos anéis anuais, essas linhas na verdade são linhas mais carregadas de lignina, que é a proteína que vai crescendo na madeira da árvore, e essa lignina forma linhas que são mais resistentes do que a massa normal da madeira. E isso é fácil de demonstrar porque que nesse sentido a madeira vai ser mais forte mecanicamente do que em outro sentido. Por exemplo, se a gente pegar uma régua, se a gente imaginar que isso aqui é uma dessas linhas, vamos dizer, essas vigas formadas pelos anéis anuais, e a gente fizer força aqui, você vê que ela é muito resistente. Já no sentido tangencial, você tem muito mais flexibilidade. Então, no radial, com as fibras, os anéis anuais, nesse sentido, você tem mais resistência. No tangencial, você tem mais flexibilidade. Quanto maior a distância, menos resistência você vai ter, certo? E aqui você ainda continua tendo a mesma resistência. É fácil encontrar tábuas no sentido tangencial do que no sentido radial. É muito mais comum se encontrar essas tábuas, porque quando se corta um tronco, elas são a maioria, tá? Você não está perdido, você pode transformar uma tábua tangencial em radial. E como se faz isso? Vamos dizer que eu quero uma tábua desse tamanho, radial, e eu só tenho uma tangencial. Eu posso cortar essa tábua em 3 pedaços e simplesmente colar ela, invertendo a grã. E agora, efetivamente, eu tenho uma tábua radial.